Salve, salve pessoal, estamos aqui com mais um vídeo e nesse vídeo daqui eu vou responder perguntas que vocês me fizeram lá no meu Instagram. Pois é, se você não me segue no Instagram, já segue logo que lá tá bombando, eu tô postando todos os dias, hein? Bom, e a primeira pergunta foi essa, perguntando se eu acho válido ainda gravar as coisas atuais, principalmente por causa dos comerciais aí, né? E eu vou dizer pra você que sim, vale super a pena fazer isso hoje em dia. Eu não sei exatamente se fazer isso no VHS mesmo, porque já não é mais tão prático, né? Gravar ainda é prático, mas você vai ter isso numa fita e depois vai ter que digitalizar, sendo que hoje já existem maneiras que você pode gravar diretamente ali da TV tranquilo. Eu não sei exatamente se depois de gravar você pode simplesmente disponibilizar isso, eu não sei realmente como funciona porque eu não faço esse tipo de coisa. Eu sei que tem alguns sisteminhas de gravação hoje na TV que é um arquivo codificado, que não tem depois, só tem como dar play na própria TV. Mas eu sei que existem possibilidades. Gravar no VHS eu gravaria hoje em dia, mas por uma questão de... só pelo estilo da coisa mesmo, sabe? De ter uma coisa atual, é um VHS e tal. Mas enfim, vale a pena sim, com certeza, porque é memória. A gente tem que pensar que hoje eu tenho fitas com comerciais de época, com programação, com filmes, com jornal, com um monte de coisa, porque alguém naquela época pareceu perceber essa importância e gravou. E eu acho que a maior parte dos acervos que a gente tem aí é graças a pessoas que pegaram naquela época e gravaram as coisas. Então eu acho que é muito legal quando a pessoa consegue perceber a importância que o agora vai ter lá no futuro. Vamos para a segunda pergunta, ó. Por que os comerciais somem, principalmente os regionais? Já pegando esse gancho, bom, os comerciais somem porque uma hora as coisas precisam mudar. Uma hora uma certa empresa precisa mudar aquele comercial que já está sendo veiculado há um tempão, e aí ele cria um outro e o antigo vai embora, porque já cansou, já não funciona mais, a empresa precisa se renovar, ou porque a empresa decidiu parar de veicular aquele comercial daquela maneira na televisão, por exemplo. Acontece tudo, uma hora some e, enfim, vai mudar, vai deixar de existir, é o que acontece. Aí entra a importância dos acervistas, né, que é estar gravando isso porque mantém viva essa memória. E na onda dos comerciais me perguntaram lá se eu podia passar vídeos de comerciais antigos. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Se você não me segue no Instagram eu estou postando diariamente fitas, trechos de fitas, de coisas do meu acervo de gravação da TV. Então eu estou mostrando vinhetas antigas, chamadas antigas, comerciais antigos, trechos de filmes antigos que passou na Globo, SBT, programas antigos, jornais antigos, coisas do tipo. E aí eu acho que ele está se referindo a isso. E eu vou dizer pra você que eu posto sim comerciais nos Reels do Instagram. Eu posto muita coisa de programação, de jornal, trecho de vinheta e tal, mas eu posto comerciais também, beleza? Então já fica ligado no Instagram aí que diariamente está saindo pelo menos um vídeo. Como eu lido com as críticas, né, de parentes, pessoas próximas em eu estar gastando dinheiro com coisas antigas? Bom, eu devo dizer que eu tenho a sorte de ninguém me criticar por isso. Todo mundo entende que é uma coisa que eu gosto, é um estilo de vida que eu gosto e ninguém me critica por isso. Em nenhum momento eu passei dificuldades de estar usando um dinheiro que eu não tenho para comprar alguma coisa, eu só gasto aquilo que eu posso. Então não tem por que ninguém me criticar, né? Afinal de contas eu sou uma pessoa adulta que já tem as escolhas e não estou me prejudicando por causa do colecionismo. Então, por sorte, eu tenho pessoas que entendem muito bem isso. Se alguém da sua família te critica, você tem que tentar conversar na medida do possível e fazer entender que é algo que você gosta. Tem gente que gasta na serva o dinheiro inteiro no final de semana, tem gente que gasta comprando livro, tem gente que gasta com comida no iFood ou em restaurante caro. Bom, a gente tem essa maluquice de gostar dessas coisas antigas e cada um com o seu, né? Cada um com o seu. Se a pessoa não entender, infelizmente você vai seguir sem ela entender. Parar de fazer algo que você gosta, eu não aconselho. Continue, porque aquilo te deixa feliz e tá tudo certo. Aí me pediram para fazer esse vídeo com a transição de quando terminava o Zorra Total e entrava o Super Cine, ali em 2007 e 2008. Bom, nessa época já era muito difícil você ver as pessoas usando VHS para gravar coisa da TV. Eu tenho algumas coisas tardias aí de 2004, 2005, agora 2007, 2008, eu acho muito difícil. Eu preciso olhar
no meu acervo. Vai que eu tenho, né, 2007, 2008 em VHS, caramba, seria uma surpresa. Eu vou dar uma olhada. E mais surpresa ainda seria ter a passagem do Zorra Total pro Super Cine. Lembrando que tudo que eu posto no Instagram, eu não pego da internet, eu não pego do acervo de ninguém. Vem tudo do meu próprio acervo. Eu tenho que pegar a fita, colocar e ver todo o conteúdo que tem nela. É um trabalho lento, mas que é muito prazeroso ir encontrando essas pérolas por aí. Bom, a fita mais cara que eu tenho na coleção. Eu tenho algumas que eu paguei caro, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Por exemplo, essa daqui, um grande clássico, né? Paguei aí, foi uma das fitas mais caras que eu paguei. Essa História de Fantasmas eu paguei meio caro também, hein? Se não me engano eu paguei 110, 115 nessa daqui. E tem também Mundo Canibal, que eu acho que foi a que eu realmente paguei mais caro. Eu não costumo pagar muito, ficar gastando muito com uma fita só. Então quando uma fita já tá custando 90, 100 reais, eu já pensei, não vou querer, não deixa quieto, vou ficar só na vontade. Mas essas aqui não teve jeito. Quando eu encontrei, foram fitas que eu pensei, nunca mais eu vou encontrar elas. E peguei, porque já são fitas complicadas de se achar, até mesmo num valor caro. Agora, fitas que custam caro e que eu ainda não tenho e gostaria de ter, putz, mas tem muitas mesmo. Muito terror aí que é muito valorizado, caramba. Por exemplo, a franquia toda da Hora do Pesadelo, o Chuck, Sexta-feira 13, são filmes clássicos que eu acho que todo colecionador amaria ter na sua coleção, mas que custa muito, mas muito caro. E tem outras por aí, enfim, que ainda são a raridade mesmo e que é muito difícil de encontrar. Como introduzir o mundo do VHS para quem não vivenciou a época? Isso é interessante. Eu acho que a primeira coisa é explicar como funcionava na época, porque eu acho que isso vai trazer um choque de realidade para essa pessoa, que talvez esse choque de realidade cause algo positivo da pessoa pensar, caramba, então era assim que funcionava, era assim que vocês assistiam filme, vocês não tinham filme disponível na hora que quisesse ali para assistir com tranquilidade no computador, não era assim, né? Então você explicar isso já pode causar uma certa fascinação. E segundo lugar, é colocar a fita e mostrar que toda aquela textura, todas aquelas falhazinhas, aquelas piscadelas, erro de tracking, você explicar por que isso acontece e colocar a pessoa para pelo menos assistir um filme em VHS, para ela entender qual é a experiência dos trailers aos créditos, qual é essa experiência maravilhosa de assistir VHS e ela entendendo todo o contexto da época. Contexto é tudo para quem não viveu uma determinada época, é contextualizar. E aí, sobre copiar uma fita, né, VHS ligando 2 videocassetes. Com certeza. Lá em casa a gente costumava, por exemplo, minha mãe gravava umas coisas na câmera e aí depois ela queria fazer uma edição só das melhores partes que ficou gravado. Aí quando a gente ia para casa dos nossos parentes lá, do tio, tia, avó, tinha um videocassete lá, ela levava o de casa, ligava os dois e depois ia copiando só as partes melhores que mais interessavam do que ela gravou. Essa era uma forma de você fazer uma edição, digamos assim, de uma fita para outra, para uma fita nova, que seria a fita já toda editada, com a edição atualizada e tal, usando 2 videocassetes. Eu acho legal, acho que eu vou trazer um vídeo aqui no canal ensinando a fazer isso. Qual a minha melhor lembrança que eu tenho assistindo VHS e se eu tenho alguma fita ainda da minha infância? Já vou responder a segunda, eu tenho algumas fitas da minha infância. Eu vou dar o exemplo de uma que eu amava, Brincando com o Fantasma. Eu amava demais isso aqui, é uma história do fantasma de Canterville, que é uma história conhecida. É muito legal, eu amava essa história porque já era uma coisa de fantasma e tal, infantil, mas mexia com fantasma e tal. É meio que um terror para crianças, digamos assim. Eu já gostava dessas coisas, né, de fantasma, de terror. Então eu amava essa história, eu assistia muitas vezes e tenho aqui ainda. Não tenho a capa, não sei onde foi parar a capa, mas tem uma fita. Dessa coleção eu tenho mais umas 2 fitas ali e tenho muitas fitas de coisas que na época eu e meus irmãos a gente gravava da televisão. Então tá tudo ali ainda, tudo preservado. Agora uma boa memória, caramba, são tantas memórias legais. Eu vou dizer uma boa memória que eu tenho bem do passado. Foi quando saiu o primeiro filme do Pokémon. Eu estava na locadora antes dela abrir, umas 7 horas da manhã, a locadora abria 8 e meia. Já estava lá esperando, eu fui o primeiro a alugar, a fita ainda estava na embalagem lá, com várias fitas do Pokémon. E eu vou falar pra você que eu cheguei em casa, assisti, quando foi no almoço eu assisti de novo, quando foi de tarde assisti de novo. Sábado e domingo eu assisti esse filme umas 7 vezes. Essa pergunta é muito boa. Qual vai ser o futuro do VHS quando os videocassetes remanescentes
se acabarem, todos pararem de funcionar. A gente sabe que os videocassetes eles têm uma vida útil, sim. Eu já peguei vários com problema aqui e ali, já fiz manutenção. Recentemente saiu um do Sony aqui, eu trocando a correia. E sim, isso vai acontecer em algum momento, mas eu acho que ainda vai demorar muito, porque ainda existe muito videocassete de sucata aí que você retira a peça e consegue substituir. A grande questão é quem tem o conhecimento para fazer isso, quem faz isso. Eu conheço poucas pessoas que realmente têm um conhecimento de consertar qualquer coisa, qualquer problema que vá ter no videocassete, né? Agora, você como colecionador tem que entender, pelo menos saber trocar a correia, pelo menos fazer uma limpeza, coisa do tipo. Eu acho que sim, em algum momento os videocassetes vão parar de funcionar, mas ainda vai demorar, a gente ainda vai conseguir aproveitar bem. Eu acho que eu morro e os videocassetes ainda vão estar funcionando, para falar bem a verdade. Ainda vai ter aí videocassete rodando fita. Acho que vai demorar pra caramba, mas quando acontecer, eu acho que o VHS vai virar mais um colecionismo só pela mídia em si, vai virar mais uma peça de museu do que algo para ser assistido como nós colecionadores fazemos. Eu acho que isso dá um vídeo separado e eu vou anotar essa pergunta para eu destrinchar ela melhor ainda em um vídeo inteiro. Muito boa pergunta. Bom, e essa pergunta aí, né? Não te julgam por viver na nostalgia? Não, ninguém me julga. Agora tem uma coisa, eu não vivo na nostalgia. Eu não vivo nisso. Eu tenho os momentos nostálgicos, eu tenho certas coisas que me lembram coisas do passado, mas eu não vivo apegado ao passado, apesar de certa forma eu estar trabalhando e tenho isso como estilo de vida. Eu amo os anos 80, que eu não vivi porque eu nasci no final dos anos 80, mas amo o que representa os anos 80 e tudo que eu sei sobre os anos 80, e amo os anos 90, que foi a década que eu vivi muito tempo da minha vida e que foi uma época muito feliz também. Mas eu não vivo preso a essa época, eu reconheço muito bem os valores do presente e reconheço os valores do passado. É diferente de viver na nostalgia, né? Eu acho que viver na nostalgia o tempo todo é uma doença, não faz bem, você vai ficar infeliz. Eu já trouxe um vídeo sobre isso, um vídeo antigo aqui no canal, que é quando a nostalgia vira doença. É um perigo ficar afundado na nostalgia. Como eu passo do VHS para o computador? Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a como digitalizar suas fitas. Eu ensino passo a passo, tudinho, tintim por tintim, com todos os pingos nos is, ensinando passo a passo. Basicamente você tem que ter um conversor, uma placa de captura, um HDMI, um cabo AV, você liga o videocassete nesse conversor, na placa de captura, baixa um programinha no seu computador e tranquilo, já está lá digitalizando. Última pergunta, eu tenho algum vídeo dos Mamonas Assassinas? Boa pergunta. Pelo que eu me recordo, eu não tenho nada dos Mamonas Assassinas, pelo menos que está anotado na fita, sim. Mas eu vou falar uma coisa, eu ainda não sei todo o meu acervo. Eu tenho tantas fitas gravadas da TV que eu não sei tudo 100% o que é que eu tenho. Pode ser até que eu tenha, pode ser que esteja numa fita sem etiqueta e quando eu coloco tem essa surpresa. A gente só vai saber se vocês ficarem ligados na minha página do Instagram, que eu vou estar postando com certeza. Se tiver alguma coisa dos Mamonas Assassinas, isso vai lá pro meu Instagram, pros Reels, tá? Eu não vou deixar isso passar de jeito nenhum. Bom, galera, essas foram as perguntas aí. Eu fico muito grato, obrigado de verdade por essas perguntas. Gostei muito delas, gostei muito de responder. Espero que vocês tenham curtido assistir esse vídeo aí. A gente se vê na próxima e não esqueçam nunca que o VHS vive!